Oi galera, hoje a gente vai ver como que a gente faz uma redução em CUDA. Bom, então a redução é uma operação, né, que a gente tem um conjunto de valores de entrada, geralmente o vetor, e a gente aplica uma operação de redução. Pode ser max, min, soma, produto, etc. Sequencialmente, ela é implementada em O de N. Por quê? Porque basicamente, por exemplo, no somatório, você tem um for, né? Começa aqui com soma igual a zero, aí você passa por todo o vetor e vai adicionando cada um dos valores no vetor, certo? Como você vai até n, então você tem O de n aí, operações. Bom, numa implementação paralela, a gente pode realizar operações paralelas em pares, né? Então, por exemplo, se a gente tem 1024 elementos, a gente soma de 2 em 2. Numa segunda etapa, você vai ter 512, 256. Então, você vai fazer log n etapas para você conseguir fazer toda a redução. O problema é que cada passo que você dá, você perde metade das threads. Você vai perder metade delas, porque tinha 1024, agora só tem 512 elementos, agora só tem 256 e assim por diante. Numa GPU, basicamente, cada bloco vai fazer a sua própria redução e ele vai ter uma redução parcial. No final de que cada bloco terminar a sua redução, você vai ter que mandar essas reduções parciais para o host e o host vai somar essas reduções parciais. Então vamos ver um exemplo de como é que isso funciona. Então, suponha que eu tenho aqui dois blocos e eu tenho 16 elementos. Então são dois blocos de 8 elementos. Então no primeiro bloco, a gente faz assim, a gente começa fazendo uma redução 0 e 4, somando os dois, depois 1 e 5, 2 e 6, 3 e 7, tudo em paralelo. Os resultados dessa etapa aqui da redução, a gente armazena no próprio vetor. Então, na posição 0, a gente vai armazenar o 0 mais 4, na posição 1 mais 5, 2 mais 6, 3 mais 7 e assim por diante. Só que o que acontece na segunda etapa? As threads 4, 5, 6 e 7, que estavam aqui na primeira etapa, elas não vão fazer mais nada, certo? Agora a gente só vai usar os elementos que estão aqui nessa primeira metade. Na segunda etapa, o que a gente faz? Agora a gente vai somar o 0, 4 com o 2, 6 e a gente vai somar o 1, 5 com o 3, 7. Ou seja, somar o valor que está na posição 0 com a 2 e no 1 com a 3. Nisso aqui a gente perde mais metade das threads, certo? Então a gente tinha aqui 8 elementos, mas só 4 threads processando. Aí aqui a gente tinha 4 elementos, mas só 2 threads processando. Aqui a gente só vai ter 2 elementos e uma thread processando. No final dessas 4 etapas aqui, a gente vai ter o quê? O somatório desse bloco inteiro na primeira posição do vetor, que é calculado pela thread 0 desse bloco. A mesma coisa vai acontecer o quê? No bloco 2 em paralelo. Então, no bloco 2, você vai estar somando 8 com 12, 9 com 13, 10 com 14, 11 com 15, certo? Esses valores vão ser armazenados aqui, ao mesmo tempo que estão sendo armazenados lá no bloco 1. Depois você vai ter a segunda etapa e a terceira etapa. No final, a gente vai ter o quê? O somatório do bloco 2, dos elementos que estão no bloco 2, ou seja, dos elementos de 8 a 15, na posição da thread 0 desse bloco, ou seja, a posição 8 geral, mas é a thread 0 que vai armazenar esse valor. E no bloco 1 você também vai ter a thread 0 armazenando o somatório parcial desse bloco. Então a gente tem que arrumar um jeito de depois o que? Pegar cada um desses somatórios parciais e juntar para a gente ter o somatório total. Então o somatório parcial vai ser o somatório parcial de todos os blocos. Porque lembrando, no GPU, um bloco não se comunica com o outro. Então essa comunicação aqui desses caras vai ser feita via host. A gente vai ter que ter um vetor separado só para armazenar essas somas parciais, e aí a gente manda isso de volta para o host e o host vai somar esses caras. Então, a gente pega
esses valores aqui que estão na thread 0 de cada bloco e joga no vetor auxiliar de saída, certo? Esse vetor de auxiliar de saída aqui, ele vai ter todos os somatórios parciais. Esse cara é enviado então para o host, e aí o host, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse vetor, né, desse somatório e vai somar todos os valores que tiverem aqui para os n blocos que a gente tiver nesse caso. Bom, então como é que a gente implementa o kernel dessa aplicação, né? A gente vai ter que usar um conceito novo, que é o conceito de memória local. Não é necessário usar isso, mas isso é uma otimização que a gente pode fazer. A GPU ela tem memória cache, que é uma memória que você não tem que preocupar com ela. Quando você busca dados, ela já busca dados que tem alguma localidade espacial. Agora, essa memória compartilhada aqui, essa shared, não tem nada a ver com a memória compartilhada exatamente do OpenMP, por exemplo. Ela é só uma memória pequenininha, onde cada bloco pode guardar valores ali que sejam acessados pelas threads do mesmo bloco, certo? A vantagem de jogar daqui é o que? A memória global, que seria a memória RAM da GPU, ela é muito lenta. Então, o ideal é que você pegue os dados da memória global e jogue para essa memória local antes de processar os dados. Então, cada thread, basicamente, ela vai pegar um elemento da memória global, jogar na memória local e ser responsável por processar esse elemento. Outra coisa que a gente vai ter que incluir também aqui é o uso de sincronização. Porque lembra que a gente tem várias etapas quando a gente está executando, então a gente tem cada passo, né, do algoritmo da redução, a gente vai precisar de uma barreira entre cada um desses caras. Então como é que vai ficar o kernel? Então a primeira parte do kernel aqui, a gente vai carregar os elementos. Então aqui é a mesma coisa que a gente fazia antes, a gente vai passar só que agora o vetor A, que é onde estão os elementos, o vetor S, que é aquele vetor de saída, onde a gente vai guardar os somatórios parciais, e o tamanho do vetor. A gente vai ter aqui o índice da thread, e aqui eu estou guardando o índice do bloco vezes o tamanho do bloco. Os dois somados dá o índice do vetor. Estou separando aqui, a gente vai ver por que na frente. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é declarar um vetor na memória local, do tamanho do bloco. Certo? Porque esse vetor ele é compartilhado só dentro do bloco. Então não faz sentido criar um vetor maior do que o próprio tamanho do bloco. E aqui, obrigatoriamente, a gente tem que colocar o tamanho do bloco aqui como uma constante. Certo? Se você tentar usar, por exemplo, o bloco de em x aqui, ele vai dar um problema, falando que esse valor aqui tem que ser uma constante obrigatoriamente. Então, quando você for rodar seu kernel, você tem que estar preocupado que esse valor aqui seja o mesmo valor que você vai usar na hora de declarar lá, por exemplo, din block. E aí a gente cria a variável, a gente tem que colocar esse comando aqui, o shared, para poder falar que esse vetor é compartilhado. Aí vem a segunda parte, que é o que? Cada thread agora vai buscar da memória global. Então, note o seguinte, o A está na memória global. O O, que é o que a gente acabou de criar, ele está na memória local. Então, na memória global, faz sentido a gente indexar pelo bloco mais o identificador da thread. Na memória local, não, porque você já está dentro de um bloco. Então, a memória local ela vai ser indexada pelo número da thread. Então, a thread confere se ela está acessando uma posição válida, aí ela pega o valor da memória global e joga para esse vetor aqui na memória local. Depois a gente faz uma sincronização com sync threads, que é uma barreira para poder garantir que todo mundo buscou esses dados que estão da memória global para a memória local antes da gente fazer a próxima etapa, que é a redução em si. Então, o kernel para processar os elementos, a redução em si. A gente declara aqui um i, e aí a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um for, que é basicamente para a gente controlar cada iteração, né, da redução. Então, a gente começa com i dividido por o tamanho do bloco, né, por exemplo, 8 naquele exemplo, dividido por 2, então é 4. Isso significa o quê? Que eu vou começar somando um elemento com o quarto vizinho dele. Depois disso, a gente vai dividindo de 2 em 2.
que aí ele vai somar primeiro com o quarto elemento, depois com o segundo elemento, o vizinho, e depois com o vizinho direto do lado, igual a gente viu lá na redução lá atrás. Então, a cada etapa dessa, o que vai acontecer? A gente vai conferir primeiro se a thread ela ainda está ativa, porque lembre-se que à medida que a gente vai executando as iterações aqui, metade das threads vão deixando de ser ativas, então essas threads que são desativadas são as maiores do que o i, ou seja, maior do que essa vizinhança que a gente está somando. E a gente vai ver se o vizinho que a gente está acessando, ele não está caindo numa posição inválida do vetor. Então, aqui quando a gente soma, a gente está fazendo o quê? O t, que é a posição da thread, poderia ser 0, mais o 4, por exemplo, que seria t mais i. Então, 0 mais 4, 4. Então, você está somando 0 mais 4 e guardando na posição 0. Você vai pegar, quando for a thread de 1, vai ser 1 mais 4, que é 5, 1 mais 5, armazenando na posição 1. E assim por diante, como a gente viu lá atrás. Só que a gente precisa também dos sync threads aqui. Para quê? Para garantir que a cada iteração que a gente tiver aqui, todo mundo já terminou a iteração anterior antes da gente prosseguir para a próxima iteração. Certo? Esse aqui faz a redução. Quando terminar essa redução, o que vai acontecer? Na thread 0, a gente vai ter o resultado do somatório parcial para o bloco a que essa thread pertence. E aí a gente vai armazenar esse valor do somatório parcial no block index x do S, que é aquele vetor que guarda os valores parciais. Então, você está no bloco 0, ele vai armazenar na posição 0. Está no bloco 1, na posição 1, e assim por diante. Bom, então esse aqui é o kernel todo da aplicação, certo? A gente, só recordando, a gente declara aqui os índices, a gente declara o vetor local, traz da memória global para local, sincroniza, depois a gente vai fazer a redução em si e por último a gente copia a redução parcial que a gente fez para esse vetor que armazena as posições parciais, que a gente vai mandar de volta para o host para ele poder somar todo mundo e ter o somatório final. Bom, a chamada sync threads, só para esclarecer, ela serve como uma barreira, mas apenas para as threads de um mesmo bloco, certo? Lembrando, um bloco ele pode ser dividido em vários warps, e os warps eles não executam exatamente na mesma ordem. Então você coloca uma barreira do tipo sync threads para garantir o quê? Que todos os warps já terminaram de executar antes daquele bloco ali seguir em frente. Da mesma forma, né, a variável shared ela só é compartilhada dentro de um mesmo bloco. Então, essa variável, cada bloco vai criar a sua variável shared. Bom, então já expliquei por que o sync threads é necessário, para você fazer a sincronização entre threads, que podem estar em warps diferentes. E eu deixo aqui essa pergunta para vocês pensarem. Qual que é o problema de desempenho dessa implementação sugerida? Bom, valeu, é isso.